É sempre muita alegria, muita satisfação que nós chegamos até aqui, porque sabemos que a espiritualidade amiga está aqui, sempre de braços abertos, nos recebendo com muito carinho, com muito amor. Então vamos aproveitar esses momentos aqui para absorver essas energias, essas vibrações que a espiritualidade está nos enviando, está nos abraçando, nos acarinhando. Tem alguém hoje aqui pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos. Se precisarem de alguma informação, só falar com qualquer um de nós aqui, trabalhadores da casa, também estamos à disposição. Hoje nós temos o prazer, mais uma vez, de receber nosso companheiro Hernani Costa, e hoje nos falará sobre os 166 anos do Livro dos Espíritos. E o nosso preparo será pelo texto do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 1, Não vim destruir a lei, uma instrução de Fênelon, que diz assim: um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a voz advertir. O mundo será abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão, sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza. E estáis certos de que tudo que é de ordem divina tem grande e último objetivo. O vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-nos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração é o amor. O coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, há passados que são 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sobejamente: dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados, isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois, que estas palavras, somos pequenos, carecem para a voz de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república e imperceptíveis animálculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, modernos São Bernardos, olhai e marchai para frente. A lei dos mundos é a do progresso. São palavras de Fênelon, em Poitiers, 1861. Então vamos elevar o nosso pensamento mais uma vez a esse nosso querido Mestre Jesus, esse nosso Mestre de amor, esse Mestre que nos acolheu aqui nessa terra, que está aqui conosco em todos os momentos, que nos ajuda, que nos orienta, que nos dá força, através desses amigos espirituais que estão conosco em todos os momentos. Vamos agradecer a Ti, Mestre, nesse momento, por mais essa reunião em Teu nome, e vamos pedir que você nos abençoe a todos nós, que nós tenhamos bastante paz em nossos corações para ouvir as palavras do Hernani, que ele tenha muita calma, muita luz para passar para nós o fruto do seu Espírito. Estejamos todos contigo, Mestre, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Estamos juntos novamente.
sobre o livro dos Espíritos, que é o marco do início, do começo, né, da definição da nossa doutrina. Nós aqui na casa, pelo menos por hoje, nem sei se todos são espíritas aqui, mas eu tenho agora um programa na Rádio Rio de Janeiro, está fazendo 5 anos, e na Rádio Rio de Janeiro 70 e poucos % dos ouvintes não são espíritas. Então agora eu aprendi que quando eu estou falando, tem muitas pessoas que não são espíritas, mas conhecem, acreditam na reencarnação, já tiveram alguma premonição, algum sonho revelador, alguma coisa, e tem uma curiosidade enorme ou uma necessidade enorme de estar junto com os espíritas, né, estudando sobre o espiritismo. E a doutrina espírita foi fundada em 1857 e a primeira obra espírita é o Livro dos Espíritos, que está fazendo 166 anos. E o que essa obra representa? Para nós espíritas é o início de tudo. É o começo da nossa doutrina. A nossa doutrina envolve, né, ciência, religião, não é isso? Filosofia. Ciência, nós vamos falar muito sobre ciência hoje. É tudo que a gente estuda no dia a dia. É tudo que a gente testa, a gente experimenta. É que a matemática explica. Né? Filosofia é como nós devemos nos comportar porque existimos, qual é a nossa posição diante do planeta, diante da nossa família, da sociedade, do universo. Isso é filosofia, né? E a religião é que tudo foi criado pelo nosso Deus, que é o mesmo Deus de 3/4 do planeta. 3/4 do planeta, que são religiosos, acreditam no mesmo Deus, nosso mesmo Pai, né? Pai, que é o Jeová, Alá, é o mesmo Deus. Nós estamos debaixo dele, se estamos debaixo dele, somos todos irmãos. E se nós acreditamos que o nosso Pai, o nosso Deus, criou todo o universo, o que nós somos dos extraterrestres que estão nos visitando por aqui? Somos irmãos. Então todos os seres vivos que existem no universo são irmãos, estudando em escolas diferentes, né? Não é porque você não estuda na mesma escola que você não é irmão, porque você não. E a mesma coisa do planeta Terra em relação aos outros planetas do orbe. Dito isso, o que é o Livro dos Espíritos perto das outras religiões do planeta? Uma das religiões que consegue explicar Deus, formação, o que acontece conosco, o que Deus espera de nós, o que acontece na vida após a morte, né? Dependendo do grau de evolução espiritual de cada um, a gente se adapta ou se reconhece melhor em determinada religião. A nossa religião tem uma base muito forte sobre a ciência e da filosofia. Quem gosta só de religião e não acredita na ciência ou na filosofia, dificilmente vai se tornar espírita, mas pode vir aqui para escutar a parte que lhe cabe dentro da religião espírita. Ah, mas eu sou um cientista, sou um ateu, mas eu gosto da forma que vocês colocam a evolução do espírito, a formação, a reencarnação. Então eu venho aqui e escuto a parte que me cabe dentro da ciência espírita. Ah, eu não gosto nem da ciência nem acredito em Deus, mas eu me questiono o tempo todo o que eu estou fazendo no planeta, qual é a minha missão, por que minha família, e aí eu venho na casa espírita para aprender filosoficamente como me comportar. Dentro da doutrina nós temos todas essas condições e o Livro dos Espíritos é a base, é o início disso tudo. Hoje nós somos 8 bilhões de encarnados no planeta Terra. Então na carne nós temos 8 bilhões de espíritos. Quantos nós temos no plano espiritual? Hoje exatamente eu não sei. Eu sei que em 1964 André Luiz deu uma entrevista para Valdo Vieira e para Chico Xavier, que está na internet, o Anuário Espírita, e naquela ocasião Valdo e Chico receberam a informação de André Luiz de que no plano espiritual eram 20 bilhões de espíritos esperando uma vaga no Enem para encarnar entre nós. Então naquela ocasião a população do planeta, que era de 5 bilhões, qual era o candidato vaga no Enem naquela ocasião? 1964. Eram 5 para cada um. Então, para frequentar essa universidade aqui, ó, que nós estamos agora, lá em 1964, tinham 5 espíritos esperando uma vaga para encarnar. Cada um encarnado tinham 4 no plano espiritual esperando a sua vez. Nós sabemos que Deus está criando espíritos o tempo todo, né?
Cada vez que um espírito que está no reino animal, no primata, consegue uma condição de encarnar no ser humano, é mais uma fila no Enem, não é isso? As crianças não são assim também? Está no jardim de infância, no primário, no ginásio, mas chegou lá no último ano do secundário, né? O que acontece? Vai para o Enem, né? Então, provavelmente, no plano espiritual, hoje temos mais do que 4 esperando uma vaga. 5, 6, é só multiplicar por 8, né? Que são os encarnados para ver. E nessa escola, quanto mais você encarna, mais você aprende. O grande segredo do planeta Terra, no planeta de prova e expiação, é você encarnar. Eu dou sempre um exemplo. Nós espíritas temos como base da nossa doutrina uma diferença muito grande em relação a qualquer outra doutrina. As outras doutrinas acreditam na vida após a morte? Sim. Tem o mesmo Deus? Sim. Muitos são cristãos? Sim. Muitos pregam a caridade? Sim. Você pode fazer uma lista enorme da nossa base espírita aqui. Mas tem um item que diferencia de muitas outras, ou da maioria. Qual é o item? A reencarnação. A ciência da reencarnação. A reencarnação, ela une as 3 bases da nossa doutrina. Ela é ciência, quando a gente estuda como funciona o espírito, né, acoplado ao embrião, ao desenvolvimento dele, ao esquecimento do passado, isso não é ciência. Quando a gente pega a reencarnação de Sigismundo, no André Luiz, aquilo não é ciência pura. O que tem de religião ali? Quantos capítulos a gente fala da reencarnação de Sigismundo sem citar Deus? Vários. Fizeram até uma maquete com ele, dizendo que ele teria as doenças se não melhorasse, as dificuldades dele. Aquilo ali é ciência pura. E quando ele fala da filosofia da reencarnação, por que eu reencarno? Por que eu volto naquela família? Por que eu tenho aquele pai, aquela mãe? Por que eu encarno num planeta, ou num país, ou numa cidade com essas dificuldades? Não é a filosofia da reencarnação? E se todos nós fomos criados por Deus, então a reencarnação é um fator muito diferencial para a nossa doutrina. Nós espíritas, que somos espíritas de fato, temos a certeza absoluta da reencarnação. Não é um dogma para a gente, é uma certeza. E quando você tem certeza de alguma coisa? Eu dou sempre o exemplo, por que algumas pessoas do planeta acreditam imediatamente na reencarnação e outras não? Alguém tem um palpite? Eu tenho um palpite. Digamos que você vai num lugar que você nunca foi, e é um lugar distante daqui ou próximo, mas você nunca foi. E aí você se prepara todo para ir, né? Qual ônibus vai pegar, qual é a condução, se vai de carro, qual é o mapa, e aí bota no aplicativo, não é isso? E assim mesmo você vai com muita dificuldade para chegar lá. Na segunda vez, você vai um pouco mais fácil, mas mesmo assim, se ficar muito tempo sem ir, é capaz de você esquecer, não é assim? Mas quando você vai na 10ª vez, na 20ª vez, quando você trabalha naquele lugar, estuda ali, tem que fazer uma rotina, você já vai sem pensar. Você tem certeza para onde você está indo, não é? É igual a reencarnação. Quando você reencarna muitas vezes, você tem a certeza daquilo. Quando você reencarna poucas vezes, você nem sabe muitas vezes que reencarnou. A gente vê nas mesas mediúnicas agora que muitos espíritos vêm na mesa mediúnica e estão em sono no plano espiritual e voltam e acham que foi um sonho. Mas eu sonhei com isso. Não, você viveu isso. Por quê? Porque ainda é um espírito sem uma condição de maturidade espiritual, de compreender que aquilo ali é a vida real. Você encarnar e desencarnar são 2 estados da sua vida real. Ora na carne e ora na erradicidade. Então o livro dos Espíritos, ele é o beabá para a doutrina espírita. É o início de tudo. E ele foi publicado em 1857, 18 de abril. E o livro está, esse aqui eu tirei do site da FÉ, está há muito tempo atrás. Inicia um conjunto de 5 publicações codificadas por Kardec, considerado o consolador prometido por Jesus. O Espiritismo apresenta um novo caminho e a crença de que a vida continua após a morte. Muitas doutrinas e religiões falam sobre a vida após a morte, mas não com os detalhes filosóficos e científicos que a doutrina espírita traz. É a nossa base de informação, estruturada em 4 partes:
causas primeiras ou causas primárias, mundo espiritual. As obras de André Luiz não falam o tempo todo do mundo espiritual? Então, André Luiz é um que reforça, né, o mundo espiritual, ou dos espíritos, as leis morais. Qual é a maior lei moral que nós conhecemos? Quem fala de moral o tempo todo? O Evangelho segundo o Espiritismo, não é isso? O Evangelho de Jesus são as leis morais, esperanças e consolações. O que acontece depois? Quantas vezes nós teremos chance? Não existe o céu nem o inferno eterno, né? Esse negócio de purgatório é uma fase, é uma transição, e André Luiz traz isso muito claro quando ele passa pelo umbral, né, no nosso lado. Então, ó, a obra contém 1019 perguntas formuladas pelo codificador, abordando os ensinamentos espíritas de uma forma lógica e racional, sobre os aspectos científico, filosófico e religioso. Isso é o Livro dos Espíritos e isso é a base da nossa doutrina, né? Científico, filosófico e religioso. Reúne assim os ensinos dos espíritos superiores por meio de médiuns de várias partes do mundo. Por que isso? Porque nesse momento nós estamos aqui estudando o Livro dos Espíritos, falando sobre o Espiritismo, e por que os espíritos superiores, em 1857, trouxeram essa nova doutrina do planeta Terra. É sobre isso que nós vamos falar agora. Se der tempo, até que horas? 8h30. Então, vamos lá. A Gênese. No princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e nada que foi feito sem Ele. Onde está isso? João, falando da construção do planeta. João, discípulo de Jesus, né, colocando que Jesus estava junto com Deus, ou que Jesus era Deus, que naquela concepção católica ou cristã era essa a visão, e ele fundou o nosso planeta. Estava junto na construção desse nosso mundo, do mundo que nós conhecemos. Aí passam-se 1942 anos depois, a mesma visão é trazida por Emmanuel, através do médium Chico Xavier, e aí Emmanuel já fala diferente, né? A mesma coisa. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, olha a mudança já, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra, nosso planeta, por 2 vezes, no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os preâmbulos da vida na matéria em direção do planeta. Emmanuel Chico Xavier, Caminho da Luz. Então, há 2.000 anos atrás, era assim que nós falávamos sobre a criação do mundo, né? Então, o Espiritismo traz os detalhes de como isso foi feito. Os espíritos puros, Jesus fazia parte desses espíritos, que João provavelmente chamou de Deus, Espírito Santo e Jesus. Então o Espiritismo ele vem trazer muito mais detalhes e aprofundar nesses detalhes, trazer a filosofia dentro disso, a ciência envolvida. E toda vez que a ciência trouxer algo de novo para a nossa comunidade, o que os Espíritos falaram para Kardec? Revise aquilo que vocês escreveram. As revisões dentro do Livro dos Espíritos e toda a obra de Allan Kardec depende da evolução da ciência e da filosofia. Então nós estamos o tempo todo revisando, porque estamos envolvidos em ciência e filosofia. O que é o nosso planeta? Nosso planeta é uma escola. Todos nós somos alunos dessa escola, né? E a nossa escola hoje, no planeta Terra, está em que grau de evolução? Mundos de provas e expiações. Quando o planeta foi criado por Jesus lá atrás, né, junto com o Espírito Santo, um dos espíritos puros que se envolveram nessa formação do planeta, era um mundo primitivo. O que é um mundo primitivo? É igual uma escola, como uma creche e um jardim de infância.
As crianças estão lá para aprender o básico, não é isso? Higiene pessoal, respeitar o colega, que existe uma escola, que eles não tem só uma mãe e o papai dele o tempo todo, né? As crianças não podem aprender o básico, igualzinho nós, num planeta primitivo, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana, cometendo erros, cometendo uma série de circunstâncias. A criança na escola, por mais inocente que seja, se ela meter o dedo numa tomada, ela não toma um choque. Se o professor deixar ela sozinha, ela não pode correr o risco enorme de vida ou dos colegas. Igualzinho o nosso planeta primitivo. Por mais que você avise a criança que ela não pode entrar na cozinha e mexer na panela de água quente, ela mexe. E quantas crianças nós conhecemos aí, deformadas e queimadas por causa disso? Igualzinho a nossa vida no planeta primitivo. Por mais que nós avisemos e fôssemos avisados sobre os riscos da violência, dos problemas que nós causamos problemas. E se a água quente cai na perna da criança, por mais inocente que ela seja, o que acontece com a perna dela? Vai queimar. Quando você entra numa escola que só tem criança, num jardim de infância, numa creche, você não condena as crianças. Mas se elas cometerem um erro muito grave, elas se ferem com aquilo. Então, nossas primeiras encarnações do planeta foram assim. Por mais que não devêssemos condenar, o que Jesus dizia? Não julgueis para não ser. Com a mesma intensidade que você julgar, você será por você mesmo. Então, num planeta primitivo, 100% dos espíritos não sabem fazer e não querem fazer o certo, que são as primeiras encarnações, reencarnando nos reinos animais. Então, até a Idade Média, nós vivenciamos essa população cometendo erros, jardim de infância, primário, creche, não é isso? O tempo todo tentando acertar. Recebemos alguns professores de outros planetas, né, para tentar nos ajudar, mas também que vinham com os vícios deles. Quando que esse planeta primitivo, igual no jardim de infância, vai para um mundo de provas e expiações? As crianças fazem prova no jardim de infância, na creche. Por quê? Porque ainda estão aprendendo coisas tão básicas que não dá tempo para você cobrar dela, não é isso? Quando ela é alfabetizada, ela já começa a fazer um ditado, né? O ditado o que é? Não é uma prova, por mais simples que seja. Você digita a palavra, ela escreve, quando você vai lá ver. Toda vez que você vai conferir o que alguma pessoa fez, aquilo já é uma prova. Quando metade desse planeta, que estava ali só no jardim de infância, já sabe fazer um ditado, já tem condição de testar se ele sabe ou não, o planeta vira um planeta de provas, igual a escola. E quem não passa na prova, o que acontece com ele? Tem que repetir. Não é uma expiação? Todo mundo difere e você tem recuperação na escola. Teus amigos tudo passando de ano, você fica para repetir aquela série. Isso não é uma expiação? Então, quando metade do planeta já pode fazer prova, essa mesma metade já pode espiar. Dizem os amigos meus espíritos que quando Adão arrumou aquela encrenca com Eva, sabe qual foi o castigo de Deus para ele? O cérebro. Porque nesse momento que você já consegue fazer prova, que você já começa a entender a vida, você já começa a sofrer. Mas sem esse sofrimento você nunca vai evoluir. Então aqui nesse momento, 50% do planeta está fazendo prova, errando, acertando, pagando por elas, etc. Os outros 50% ainda estão naquela outra fase. Nem sabe o que está fazendo ainda. A gente está vivendo o final desse ciclo. Olha que loucura. Temos encarnado espíritos fazendo provas, assim como nós, e alguns espíritos ainda na primitivo. Quando metade desse planeta já sabe fazer a prova e a outra metade já está pronta para fazer a prova, o planeta já muda para degenerado. E aí começa todo mundo remar na mesma
direção. Uns sabem fazer, outros ainda. Eu dou sempre o exemplo das receitas da Ana Maria Braga. Você vai lá e anota tudo direitinho, né? Aí você fala assim, agora eu vou fazer a prova. E vai para a cozinha. Normalmente fica uma. Quer dizer, você está do lado de que quer saber, quer fazer. Já anotou tudo, vem para cada espírito, anota tudo, decora em casa, faz um culto no lar. No primeiro tumulto que tem lá no trânsito, no supermercado, no banco, você, pá, mete a mão no outro. Dá traída no namorado. Dá traída na esposa, né? Quer dizer, você tem a receita do bolo. Sabe que não deveria. Mas quando você vai fazer o bolo, só. E aí você comete o erro. Quantos espíritos a gente começa? Traindo as namoradas e os namorados. Eu não conheço não. Mentindo. Hein? E aí o que acontece conosco, quando nós fazemos isso? Vamos espiar. Espiar não é olhar não, é pagar, tá? Expiação é pagar pelo erro. Quando 100% já sabe fazer a prova, já sabe fazer o bolo da Ana Maria Braga, já sai direitinho a comida, do jeito que você anotou, o planeta vira um planeta feliz. E aí é só estudo, trabalho. Estudo, trabalho. Acabou os erros, é aperfeiçoamento. E no final do aperfeiçoamento, nós viramos, como no último estágio, um mundo celestial. Provavelmente nessas fases você não precisa nem mais passar pela carne, é só desenvolvimento espiritual. Por isso que a maioria dos planetas que nós conhecemos não tem vida biológica como a gente imagina, mas tem vida espiritual. Assim como no planeta Terra, né, o nosso solar é uma vida espiritual, a alvorada nova, os umbrais a gente não vê, mas estão lá. Os médios nos contam como são. Então isso é a evolução às escolas do universo. E nós estamos na escolinha da Terra, mundos de expiações, passando para regenerados. Se tudo correr bem, não tiver guerra nuclear até lá, segundo Chico Xavier, vamos migrar para o mundo regenerado. A nossa Terra, então, é uma escola. Quem são os alunos? Quem são os alunos? Somos nós, né? 8 bilhões de alunos encarnados e provavelmente uns 30, 40 no plano espiritual esperando uma vaga no Enem, não é isso? Aí que nós somos alunos espíritos, né? Estamos esperando uma chance de exercitar na carne aquilo que nós garantimos que sabemos. Vou dar um exemplo para vocês. Quem de vocês, de nós aqui, dirigia uma cervejinha, uma cachaçinha enquanto não tinha lei seca? Já era proibido, não era? Já era sabido do risco. Mas nós arriscávamos. Não tinha bafômetro, não tinha lei seca, não é isso? Quando é que eu vou aprender realmente que eu não devo dirigir bebendo, alcoolizado? Alguém tem um palpite? Quando mexe no bolso. Oi? Quando mexe no bolso. Não. Quando não tiver mais lei seca nenhuma, e mesmo assim eu vou dirigir. Ah, eu penso assim, eles ainda colocam um burro lá, colocando no caminho, agora, quando começar a chegar as luzes, estiverem mais caras, tiver atenção, essas coisas, eles vão começar. Mas nesse caso você está sendo espiada. Você está sendo punida pelo que você fez. Eu estou dizendo quando você aprende de verdade. É quando não tem punição e mesmo assim você não. Isso é a escola. A escola na Terra, de provas e expiações, eu vou lá impuro. Mas vai chegar um dia que o planeta não vai ter mais lei seca, não vai ter ninguém dizendo que você está traindo, que você está mentindo, que você está pegando, e você por si só não tem vontade de fazer. Nesse momento você aprendeu. Mas eu concordo. Hoje no planeta a gente só aprende com punição.
Porque estamos em provas e quando nós não fizermos o mal e fizermos só o bem, mesmo sem ninguém apontar para a gente, precisar dizer, naquele momento eu, como Espírito, aprendi aquela lição. Esse aqui é o segredo. Então nós somos esses alunos esperando na escola provas, expiações, e um dia eu já sei fazer. Não preciso mais passar por aquela situação. Por isso que eu vou mudando de escola. A escola, o que é? Nossa escola, que cor é? É azul. Existem outros trilhões de escolas pelo universo. A nossa é essa. Somos os alunos e a Terra é a nossa escola. Criada por quem lá atrás? Por Jesus e os Espíritos que estavam com ele montando essa escola, o nosso aprendizado. O que mais é preciso, além do aluno e a escola, para ele aprender, para ele ser educado, para ele se desenvolver? O que mais é preciso? Só o aluno e a escola é suficiente? Hein? Quando você vê uma criança na rua e você tem certeza que ela está indo para a escola, por que você tem essa certeza? Quando é que você sabe que uma criança está indo para a escola ou não, quando você vê ela na rua? Pela cor do uniforme, em algumas escolas você sabe até a série militar, sabe? Se você olhar o nome da escola, você sabe a escola que ele estuda, não é assim? O que é o nosso uniforme? De que é feito o nosso uniforme para frequentar essa escola? Alguém tem um palpite? Carbono, hidrogênio, oxigênio, azoto, sais minerais e muita água. O que é isso? Aí, teu uniforme. De que é feito o uniforme do teu filho? Algodão, fibras sintéticas, tinta, não é isso? E o nosso é feito de quê? Olha lá. Carbono, hidrogênio, oxigênio, azoto, sais minerais e muita água. 70% de água. Vai ter a cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da pele, sexo, estatura, biotipo. As crianças com os uniformes diferentes não fazem provas diferentes na escola? Não estão em escolas diferentes, universidades diferentes? Os nossos uniformes diferentes trazem para nós provas e expiações diferentes, todos concordam? As provas das mulheres são iguais às dos homens? Hein? Dos japoneses são iguais aos dos africanos? Dos negros são iguais aos dos brancos? Hein? Não fazemos provas diferentes em cada encarnação? Então, em cada encarnação, o que a gente faz? A gente troca de uniforme para aprender lições diferentes. Não é? Esse é o nosso uniforme. Quando você vai fazer o uniforme para o seu filho, antigamente era assim, mais ainda. Você ia lá comprar o tecido, alguém já fez isso? Levava na costureira. Hein? Era uma delícia, né? Fazia do jeito que você queria. Agora não, agora a escola já manda comprar em um determinado lugar, mas alguém está fazendo aquilo para você, não está? A escola dá lá o formato, as cores, o tamanho, acho que tem que encomendar a maioria, né? Aí você vai lá e pega o uniforme. Como é que a gente faz o nosso uniforme aqui na sala para frequentar essa escola? Como é que é feito? Alguém sabe, não? Papai e mamãe, vocês não sabem disso? Esse negócio de cegonha é tudo uma mentira. Papai e mamãe vai lá, óvulo espermatozoide, cheio de código genético, pegar o software de computador, o plano espiritual dá uma carga dos espermatozoides para nascer homem ou mulher, branco, magro, gordinho, magrelo, doido, cabelo vermelho, cabelo crespo, cabelo liso, para as provas que nós vamos fazer. Fecunda, cresce o embrião, vira um feto na criança, um cabeção, e a gente está aqui agora. Igualzinho à escola, não é? Então a gente já viu, tem aluno, tem escola, tem uniforme para saber a série que você está,
para fazer as matérias que você tem que fazer, as dificuldades que nós temos que passar, não é isso? O que mais que é necessário? Aluno, escola, uniforme, o que mais que tem que ter? Olha os professores. Quantos professores a gente tem recebido? Moisés, foi o grande professor? Todos os grandes profetas do Antigo Testamento. Olha os egípcios aí. Romanos, maias e astecas. O que esses professores todos têm em comum? Eles vieram de outra escola, a escola de Capela, para ajudar na nossa evolução aqui na escola da Terra. Jesus foi um dos maiores professores que nós tivemos. Em 33 anos ele mudou a história do... Olha quantos professores ali. A gente já sabe que Chico e Bezerra, né, segundo Geraldinho, confirmado por muita gente, vieram também de Capela. São capelinos. Olha os professores todos aí, de Capelas, da nossa evolução. O que mais? Alunos, escola, uniforme, professor. O que mais que precisa? Para funcionar bem. Provas, matéria dada. O que a criança fica esperando o tempo todo para saber se passou de ano no final? Como é que ela foi na escola? O que é o nosso boletim? O nosso perispírito. No final, quando a gente desencarna, o que a gente faz? A gente olha logo para o nosso espírito para ver se tem notas vermelhas ou notas azuis. Quanto mais nota vermelha, mais moléculas estão presas, a sua culpa está ali grande, e aí você está com o teu boletim cheio de nota. Quem tem muito nota vermelha no final do boletim, o que acontece com ele? Tem que voltar e repetir de ano, é isso? Quem só tem nota azul vai para a próxima série. Bezerra de Menezes conta num dos livros que a primeira coisa que ele fez foi olhando para o boletim dele. Como é que eu fui? Imagina. Se Bezerra tinha dúvida, imagina a gente. É só nota vermelha. Não passou de ano, repete de ano. Passou de ano, vamos para a próxima. Nosso perispírito é cheio das coisas boas ou das coisas ruins que nós fizemos durante toda a nossa vida. Quem aqui na sala já teve uma experiência quase morte? De bater lá no colo do Zé Maria e voltar? Ninguém? Coisa mais comum na internet hoje é você ver relato de EQM, né? E muda a vida das pessoas. Eu, como espírita, recebo muitas pessoas me contando sobre EQM. Um dos relatos mais comuns que decidem se você teve um EQM ou não, são vários itens, mas um que é unânime e acontece em todos eles, qual é? A sua vida inteira passa em segundos. É a sua vida inteira que passa? Não. São só os fatos importantes da sua vida. São tudo aquilo que você lembra. O que você comeu na última quarta-feira da semana passada? Mas no Natal, no Dia das Mães, no dia que você foi pedido em casamento, hein? Por que você lembra de coisas que você comeu há 40 anos atrás e não lembra do que você comeu há 4 dias atrás? Por quê? Porque um foi importante para você e o teu corpo lançou um monte de hormônios para você lembrar isso do cérebro, gravou. E o outro não teve importância nenhuma, é aquele e-mail que você deleta, já bota para o lixo e já deleta no lixo. O que acontece na tua caixa, no teu WhatsApp? Você só guarda aquilo que te interessa, não é isso? O que não te interessa, você apaga, desde namorado que você nem lembra. Aí todo mundo ri. Até hoje você não esquece. Só que é pro bem e pro mal. Normalmente quando a coisa é muito boa, mas também quando é muito ruim, e aí está lá no teu espírito. Você lembra de tudo na hora que está desencarnando para levar para o
para o plano espiritual, só aquilo que foi muito bom ou muito. Qual é o grande conceito de Jesus? O amor cobre. Então, se você faz muitas coisas boas, você cobre o espaço na sua prateleira do supermercado das coisas ruins. Era por isso que Jesus dizia: o amor cobre a multidão de pecados. As coisas boas cobrem as coisas ruins. Se só tem produto bom na sua casa, não tem espaço para ter produto ruim. E por último, para frequentar a escola, ter um boletim cheio de notas azuis, massageando o aluno do seu dinheiro. Chegamos nos livros. Tudo começa com o Torá, depois vem a Bíblia, o Alcorão e o nosso material didático, que é o livro dos Espíritos. Como que ele surge? Surge para a evolução dentro dessas matérias. Aqui nós não conseguimos falar da ciência, da reencarnação, da filosofia. Então, provavelmente, todos nós que estamos nessa sala falando sobre o livro dos Espíritos hoje, já estudamos muito o Torá, já estudamos a Bíblia. Podemos ter sido muçulmanos, não é isso? Só que a gente já está passando de ano, lembra? Quando você muda de ano, você muda de uniforme, você muda de professor, você muda de matéria. Então os livros vão mudando de acordo com a evolução de cada aluno. Então eu vou olhar para o Evangelho e falar: pô, são tudo atrasado, esses espíritos não sabem de nada, não conseguem compreender nada. É justo? É a mesma coisa que você está na 8ª série e pegar uma criança do 4º ano e falar: pô, você não sabe fazer uma equação ainda. Então, dependendo do grau de evolução de cada espírito, ele vai mudar de matéria, de material, de livro. E aquele que está acima tem que ter mais ou menos paciência com quem está embaixo. É a criança do jardim de infância que tem que ter paciência com você, ou você tem que ter paciência com ela? Né? Você estudando, sabendo coisas que eles não sabem, teoricamente tem que ter mais paciência com quem não sabe. Mas nós não temos. Né? Nós somos espíritas do mal. É assim que funciona. Qual é a base das revelações dessa escola? Em tempos diferentes. Moisés. O que ele veio trazer? Que existe um Pai. A coisa mais importante que Moisés trouxe para o planeta foi o Deus único. 3/4 hoje do planeta rezam com o mesmo Deus, graças a Moisés. Mas ele trouxe algumas dicas, não trouxe? Nos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, santificar o dia de sábado, só tinha escravo. Ele chegou a falar até da reencarnação, vocês sabiam disso? Quem já percebeu que Moisés falou da reencarnação? Um dos mandamentos de Moisés era o quê? Honrar pai e mãe. Quem não honra pai e mãe consegue encarnar com tranquilidade na tua família? Você quer um filho que te honre ou que não te honre? Então o plano espiritual deu 10 mandamentos e um deles falou assim: manda honrar pai não, senão não vai conseguir encarnar. Ou vai ter muita dificuldade. Você pode ser o pior espírito do mundo, mas se você honra pai e mãe, vou receber. Pode ser o melhor do mundo, mas não honra pai e mãe. Né? Então Moisés ele traz Deus único como base. E Jesus? Jesus veio explicar que só o amor vai salvar. Que não adianta olho por olho, dente por dente. E que o pai não é aquele pai que manda as pragas, né? Que vem te punir. Olhe para mim e veja o pai. Não é isso que ele falou para o Filipe? Filipe era discípulo dele. Jesus está me ensinando igual aqui nessa sala. Aí Filipe fala: olha, Hernani, eu acredito em tudo que está falando, mas só tem uma condição para ter certeza: me mostra o Pai. Isso que Filipe falou para ele.
Aí ele falou: Felipe, eu estou tanto tempo com você aqui, você não entendeu? Olha para mim e veja o Pai. É o máximo que você vai conseguir compreender da essência de Deus, né? Causa primária de todas as coisas e inteligência suprema. E Kardec veio explicar tudo isso. Então o que a gente está fazendo hoje? Trazer lógica, raciocínio, filosofia, ciência, vamos explicar tudo isso. Isso é o livro dos Espíritos. Ciência, filosofia e religião é a base. O surgimento do Espiritismo aconteceu num momento de grande mudança no pensamento humano, principalmente no entendimento das relações do plano material e espiritual. Allan Kardec foi o responsável pela organização das informações trazidas pelos espíritos superiores. Qual é o grande mérito de Kardec? Saber fazer as perguntas, compilar as respostas e criar um padrão para que nós pudéssemos hoje estar raciocinando em cima do livro. Agora é fácil para a gente até compreender, né? Depois de ver tantos filmes, livros, histórias. Imagina isso há 166 anos atrás. Sem vídeo, sem televisão, sem rádio, sem internet. Era só escrita e boca a boca. E Kardec teve essa capacidade, né? Esse grande mérito de compilar essas informações. Nessa época, a crença era considerada, a França era considerada centro da cultura ocidental. De lá surgiam as ideias que revolucionariam a conduta humana em vários segmentos da vida. Por isso Jesus escolheu esse país, recém-libertado da escravidão medieval, como catapulta impulsionadora de uma nova era para a humanidade. Escolhido por terreno fértil, era a vez do missionário. Nascia então na cidade de Lyon o homem que organizou a terceira revelação, Hippolyte Léon Denis Rivail, que atendeu pelo pseudônimo de Allan Kardec. Tudo escolhido, tudo programado, tudo definido. Se ele não conseguisse dar a cabo a tarefa que lhe competia, Léon Denis assumiria essa condição. Então já tinha um pecado para ele. O step dele era Allan Kardec, assume o pseudônimo de Hippolyte Denis Rivail, nasceu na rua Sala, em 76, em Lyon, na França, em 3 de setembro de 1804. Foi descendente de uma tradicional família católica, de magistrados e professores. Seus pais eram Jean Baptiste Antoine Rivail e Jean Louis Rael. Formação escolar: o jovem Rivail começou seus estudos em sua cidade natal, mas foi no castelo do famoso professor João Henrique Pestalozzi, que nós conhecemos hoje, né? Grande pedagogo. Acho que foi ele que definiu e criou o Jardim de Infância. Se tiver algum professor aqui na sala, pode confirmar, ou Google. Em 1814, na cidade de Ervan, Suíça, que sua formação secundária teve início, completando-se em 1822, quando voltou para a França. Quer dizer, todos nós somos preparados também, mentorizados, cada um tem um mentor individual, o anjo da guarda, para as missões que nos cabem dentro dessas provas e expiações. Kardec passou bem nessa prova, não sei se em todas que lhe competiam, mas na prova de fundar, de criar, codificar o Espiritismo, ele foi genial. Retorno para a França, voltou à França bacharelado em letras e ciências, falava corretamente além do francês, o alemão e o inglês, e o italiano e o espanhol. A Rue des Sèvres, 75, em Paris, fundou a instituição de ensino, onde ministrava química, física, astronomia e anatomia comparada. Não cobrava daqueles que não podiam pagar, revelando desde cedo seu caráter humanitário. Rivail aos 25 anos. Quer dizer, vários idiomas, capacidade, preparo intelectual, acadêmico, para aquilo que competia. Né? Casa-se com Adèle Gabriele Poder, reafirmando um amor de vidas passadas, por um compromisso mútuo de auxílio, os religados de maneira tão apropriada. Não tem dúvidas. As pessoas que nos cercam, as famílias que nós temos, as oportunidades que nós temos de desenvolvimento, são para provas que nós estamos passando nessa encarnação. Ele foi preparado para isso, havia um compromisso. Se ele não conseguisse seguir, passaria para a mão de outros, assim como Leon Denis vem depois dele e reforça o Espiritismo. Dizem, né, o Chico passa isso muito claro, que Napoleão deveria preparar o terreno para a vinda do Espiritismo.
era o que mais importante tinha para ele, né, fazer como missão, e ele se perde, parte para a violência e quer colocar a França como topo do mundo. Dentro da doutrina cristã, Jesus passa pela mesma situação que Napoleão passou. Quando ele é tentado no deserto, que o diabo fala para ele, né, que ele poderia conquistar todos os reinos, o que Jesus fala para ele? De que adianta conquistar o mundo e perder a sua alma? Então a gente às vezes confunde as missões que nós temos e vamos para o caminho errado. Francisco de Assis foi restaurar a igreja de Assis. Por quê? Porque a missão dele, quando nasceu, era a restauração da igreja católica. Só que na cabeça dele, restaurar a igreja era o quê? Pegar os franciscanos e restaurar a igreja da cidadezinha dele. E ele vai lá restaurar a igreja da cidade. Só que depois ele acorda para isso e vai ele competir. Então todos nós temos as missões básicas da nossa vida. E Kardec tinha dele e cumpriu muito bem. O escritor e pedagogo, Leon Denis, escreve seu primeiro livro de pedagogia, né? Tinha como título o curso teórico prático de aritmética. Rivail teve um papel importante na implantação de novos conceitos educacionais. Então ele tinha todo já uma obra no nome de Hipólito Rivail, e depois ele adota a parte espírita, que não é dele, só a codificação, como Allan Kardec. Primeiros contatos, as primeiras informações que Rivail teve sobre os fenômenos das mesas falantes, veio através de um velho conhecido, seu Fortier. Isso aconteceu no final de 1854, e em 1855 Rivail encontra um velho amigo, seu Carlos, que também fala dos mesmos fenômenos. Em 1857 ele já publica a primeira obra, que é o Livro dos Espíritos. A Europa inteira voltava suas atenções para o fenômeno, meros girantes, considerando o maior acontecimento do século, conforme reveremos Padre Ventura, então o mais ilustre representante da teologia e da filosofia católica. Tendo como ponto de partida dos Estados Unidos, os acontecimentos espantosos expandiram-se agora pelo mundo todo. Em toda parte havia referências às mesas fantásticas, table volante ou table tornante, para os franceses table movie, para os ingleses Tursen, para os alemães, segundo artigos da imprensa da época, os fenômenos se realizavam tanto nos mais eminentes palácios quanto nos mais humildes casernas. Por que hoje nós não temos tantos fenômenos assim? Porque o espiritismo já está credenciado, já está implantado. Por que no século XX aqui tínhamos tantas materializações luminosas, tantos fenômenos dentro do espiritismo? Porque era o plano espiritual impactando para reforçar a doutrina espírita. Quando isso já está consolidado, já temos a doutrina, os fenômenos vão. Então é tudo programado e planejado pelo plano espiritual para que isso tenha um objetivo claro aqui dentro da nossa vida. Então, esses graus, né, das escolas, as mudanças, etc., são para essa evolução. Rivail presenciou os fenômenos das mesas pela primeira vez na casa de sua Maison, no final de 1855. Após algum tempo, ele passaria a assistir reuniões com a família Baldin. Foi nessa última que teve início os estudos para a edição do Livro dos Espíritos. Essas reuniões não tinham caráter sério antes da presença de Rivail. O Livro dos Espíritos foi a primeira obra espírita, para a gente conhecer a base, né, da ciência, religião e filosofia. Qual foi a segunda obra ditada pelos Espíritos? O Livro dos Médiuns. Por que não foi o Evangelho segundo o Espiritismo, que teoricamente é muito mais estudado e mais importante para nós nesse momento? Porque precisava preparar os médiuns. Precisava vir uma obra que nós doutrinássemos os médiuns e preparássemos ele para as obras que viriam. Então, até o Livro dos Espíritos ainda não era um caráter muito sério. Era meio disciplinar, era curiosidade, mas precisava vir de alguma forma. Então, o Livro dos Espíritos é a base mais simples. E aí, em seguida, vem o Livro dos Médiuns. Agora vamos preparar os médiuns. O que é o Espiritismo sem o médium? Nada. Então, com os médiuns preparados, vieram o Evangelho, a Gênese e o céu e o inferno. Então, tudo é planejado, tudo é programado. Tudo que acontece na nossa vida, tudo que está acontecendo na nossa sociedade hoje, todos os problemas que nós estamos vendo nas mídias sociais, no dia a dia da internet, agora com o chat CPT, toda a inteligência artificial, tudo é programado para a nossa evolução. Mas no início não é sério, tem problemas, dificuldades morais levam
as dificuldades que nós estamos vivendo, mas tudo é programado. Nada vem por acaso. Hernando, por que até hoje a ciência não comprovou a reencarnação? Vocês imaginem, sem a religião, sem a filosofia do que é a reencarnação, a ciência comprovar que esse corpo ele é temporário e que você vai desencarnar e vai poder encarnar num outro corpo diferente desse. Quantas pessoas que não estão satisfeitas com esse corpo vão abreviar a vida? Pô, não estou satisfeito, não gostei dessa. Não vim com o sexo certo, não vim com a cor que eu queria, eu abreviei a vida. Hoje já tem um índice de suicídio absurdo. Imagina se todos tivessem a certeza que vai reencarnar num outro corpo se você desencarnar. Então tudo é colocado no tempo certo, com a evolução moral e intelectual que nós temos. E assim também foi o plano espiritual dentro do livro dos Espíritos. Em seguida vem o livro dos médios, prepara-se os médios, funda-se a doutrina, e aí recebe o restante das obras. Kardec e suas pesquisas. Inicialmente Kardec começou os estudos dos fenômenos espirituais, lendo centenas de anotações que foram feitas em reuniões na casa da Mason. Em seguida fez observações profundas sobre a origem inteligente de tais fatos, analisou profundamente cada resposta dada às questões trazidas nas reuniões. Qualquer um outro poderia achar que aquilo era um fenômeno da imaginação, mas ele tinha conhecimento de línguas e de que aquelas pessoas naquela mesa não tinham capacidade de receber tais informações pela complexidade, então ele, acima daquilo, consegue aferir e dar, o peso exato que tinha e codifica a doutrina. Allan Kardec e os médicos. Sem os médicos, Allan Kardec não seria nada. Sem os médicos, nós não teríamos a doutrina. Sem os médicos, não existiria cada espírito. O professor Rivail utilizou para a composição do livro dos Espíritos, especialmente as médias Carolina e Baldini, de 16 anos, Júlio Baldini, de 14, e Ruth Jafé, que auxiliou especialmente na revisão da obra. Graças às colaborações desses médicos, Allan Kardec, chegando à realidade dos fatos, proclamou: eu tinha diante dos olhos, jorrada de repente, a minha estrada de Damasco, a luz fulgurante da verdade. E a verdade, em plena luz, pareceu chamar-me pelo nome, como fez a Paulo, e por isso, em meu espírito, eu lhe respondi: presente. Nessa data memorável, Kardec apanhou um caderno com o título Memórias e principiou a escrever: hoje, finalmente, 18 de abril de 1857, posso dizer que lancei a público o trabalho mais importante da minha vida, pelo enorme benefício que espalhará. Isso ainda vai crescer muito, porque em algum momento a ciência, está muito próximo disso, vai comprovar a reencarnação. E aí quais são as obras que melhor relatam a reencarnação? As obras de Kardec, as obras de Chico Xavier, as nossas obras espíritas. Então essas obras hoje que já são traduzidas para vários idiomas do mundo inteiro, são as obras mais importantes do estudo científico e filosófico do planeta. A gente está chegando perto disso, estamos migrando, Quando que nós podemos comprovar a reencarnação dentro da ciência, filosoficamente? Quando o planeta estiver num planeta de regeneração. Já não vamos ter tanto problema por descobrir que nós vamos mudar de corpo, que isso é temporário, que isso é transitório, etc. Hoje ainda teremos muita dificuldade. Há muito espírito encarnando pelas últimas vezes para aprender a não se matar, não abreviar a vida e continuar entre nós. Ou vão ser convidados a ir para outro planeta. Através da média Santa Jafé, na casa do Dr. Ruston, Rivail recebe uma mensagem afirmando que ele possui uma missão: deixará de haver religião e uma se fará necessária, mais verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Seus primeiros alicerces já foram colocados. Quanto a ti, Rivail, a tua missão é aí. Não convencido de ser possuidor de recursos que habilitasse a tamanha tarefa, Rivail indagou ao Espírito da Verdade, no que esse lhe asseverou que ele poderia triunfar ou fracassar, e nesse caso outro o substituiria. Dependendo do seu livre-arbítrio, mas assistência não lhe faltaria. A missão dos reformadores é prenhe de escolhas e perigos, previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. E é o que ele vai, e é o que ele vem fazendo, ele vem fazendo desde então. O Espiritismo é uma luz nova,
mas uma luz mais brilhante. Não é uma luz nova, mas uma luz mais brilhante. Porque surgiu de todos os pontos do globo através do que vivemos, daqueles que vivemos. Então, o Espiritismo, 166 anos desde a sua formação e a fundação, crescendo, gerando curiosidade. Muitas pessoas assistem nossas palestras, nossos programas e não são espíritas ainda, que falta uma condição intelectual, ou moral, ou religiosa para isso. Mas a gente vê filme. Hoje na internet, os assuntos mais abordados são os desprendimentos, né, do corpo físico, assim como os EQMs, né, do plano espiritual, e todos eles citam o espiritismo e dizem que não são espíritas, porque o usam como base, né, esses desprendimentos físicos, né, a manipulação dos fluidos, a explicação dos seres extraterrestres que estão vendo aqui, com base dentro da doutrina espírita. Isso é o futuro. Isso é sobre o método que ele usou, o método de pesquisa espírita, e a divulgação. Com o progresso do espiritismo, Allan Kardec tem a intenção de publicar o Jornal Espírita, e é graças a isso que nós estamos até hoje aqui, trabalhando dentro dessa divulgação. Então aqui conta mais ou menos o tempo que levou, e essas são as obras da codificação de Kardec, as 5 obras: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, em seguida, para preparar e desenvolver a mediunidade dentro do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, a Gênese e o céu e o inferno, após a morte. E acabou no tempo e chega ao fim de sua missão. Allan Kardec foi escolhido para uma elevada missão, justamente pela nobreza dos sentimentos e pela elevação do seu caráter, tudo aliado a uma sólida inteligência. Ele sujeitava seus sentimentos e pensamentos à reflexão, tudo era submetido ao poder da lógica, nada passava sem o rigor do método, sem o crivo do raciocínio. Desencarnou em 31 de março de 1869, aos 65 anos, vítima de um aneurisma. Sua persistência e estudo constantes foram essenciais para a elaboração do movimento espírita, a organização dos ensinos do espírito de verdade. E é isso. Algumas frases sobre Kardec: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Porque ele era um cientista, ele era um acadêmico, né? Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. Então, nós espíritas, a doutrina espírita, tem que se adaptar às novas regras científicas e filosóficas que apareçam. Pelo espiritismo, a humanidade deve entrar em uma nova fase, a do progresso moral, que é a sua consequência inevitável. Reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. E é isso. Obrigado. Boa noite. De hoje, nós possamos continuar nessa nossa caminhada, né, dentro do Espiritismo. E nós vamos agora passar então para a segunda parte da nossa reunião, que é o passe. Peço a todos que se mantenham em silêncio, os passistas que se posicionem, por favor. Pensando em Jesus.
Graças a Deus. Jesus, chegamos assim ao final de mais uma reunião aqui nessa casa de Terezinha. Muita gratidão aos nossos corações, gratidão a Ti, Mestre, gratidão à espiritualidade amiga que está aqui conosco, nos amparando, nos orientando sempre, nos acolhendo com tanto amor e carinho. Gratidão a Kardec nesse momento, especialmente por todo o seu trabalho, por todo esse carinho que tem que trazer para nós, fazer a modificação, trazendo para nós essa luz, mais essa luz, ao nome do nosso Mestre Jesus. É sempre com muita gratidão em nossos corações que precisamos seguir as nossas existências, a nossa vida, a nossa encarnação. Como diz a nossa querida irmã Sheila, quem é grato não reclama. Então que nós possamos sempre ser gratos, olhar o que de melhor nós já temos na nossa vida, seguir de mãos dadas com esse Mestre de luz, de mãos dadas com essa espiritualidade amiga que está conosco, nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda. Tenhamos a certeza desse amparo, para que nós possamos seguir, ultrapassando as nossas dificuldades, os nossos desafios, evoluindo sempre. Porque a lei é de amor, a lei é de progresso, a lei está aqui para nos ajudar. Nosso Pai nos criou para a felicidade, então sigamos com essa esperança, com essa fé, com coragem, com perseverança também, com perseverança nos nossos conceitos, nesses conceitos divinos. Obrigada, Mestre, por tudo. Abençoa todos nós que aqui estamos, abençoa a irmã e a sua família, que ele possa estar aqui sempre conosco, trazendo essas reflexões que tanto nos ajudam na nossa vida. Abençoa todos nós, aqueles que não puderam aqui chegar, abençoa os nossos lares, Mestre, os nossos entes queridos, onde estiverem nesse momento, recebam as suas bênçãos e sua luz. Abençoa essa casa de Dr. Bezerra, todos nós, os trabalhadores, frequentadores, que estejamos sempre aqui, de mãos dadas, unidos e reunidos em teu nome. E pedimos também a nossa querida Ana Maria, Maria de Nazaré, nossa mãe querida, que nos envolva todos nós, esse planeta, com o seu manto de amor.